Fala Tegrano, aqui é o William Polis e hoje a gente está no nosso terceiro encontro sobre Pra Inspirar a Sua Semana. O título de hoje é o No Que Sou Alienado. Então é meio esquisito, né? Falar de ser alienado. Quando eu tinha lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a ouvir bastante naquela revista Você S.A. que ser alienado é você estar por fora das coisas. Não está acompanhando ali, por exemplo, as notícias, como o mercado está se comportando, quais são os atributos de um bom profissional. Então, para mim, ser alienado era estar além, fora das informações, está totalmente desatualizado. Então, eu pessoalmente ficava muito antenado em CBN, na minha época era CBN, ficava acompanhando bastante Twitter, então tudo que eu pudesse ter informação para estar atualizado, para não ser alienado, eu entendia que esse era o cenário. Só que aí, eu descobri que alienado tem algumas características de um alienado, então vamos a elas. Aquela pessoa que se deixa ser influenciado, ou seja, ele não tem o próprio pensamento, ele deixa que coisas externas controlem a sua forma de pensar. É aquele que prefere deixar que o negativo ocupe a sua mente. Então ele sempre deixa que o medo, a ganância, a raiva, tudo isso tome a sua mente. Aquele que aceita qualquer coisa que a vida te oferece. Então ele simplesmente aceita. Sabe aquele peso de papel? Aquela pessoa que aceita, é assim mesmo, é assim mesmo. Até fala que o brasileiro é muito pacífico, na prática diz que é muito passivo, né? Que aceita muito fácil as coisas. E aquele que é eco, ele simplesmente ouve aqui e passa para frente, inclusive fake news. Então não tem nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de critério, ele só vai passando as informações que nem são deles para frente. E um outro critério é aquele que é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. Ele sempre quer a resposta pronta, ele não quer pensar, ele não quer buscar a resposta. Ele quer que aquilo já venha mastigado para ele. Faça isso, faça aquilo. É igual o bovino, né? Ele não tem que pensar, ele segue ali. Então, esse é o critério de alienado. Aí você vai falar assim, mas Polis, da onde você tirou essa informação? Esse cara aqui, o nome dele é Napoleão Hill, lado esquerdo aqui. Napoleão Hill, ele é autor de vários livros, e ele escreveu um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Só que ele escreveu esse livro, ele só foi publicar esse livro 75 anos depois. E por quê? Porque o termo diabo que ele usa ali no livro, na prática é só para dizer que é o termo que a gente usa para as coisas negativas. O medo, a ganância, a raiva, né? Então, esse foi o termo que ele usou para designar o diabo. Só que o termo diabo era tão forte na época, e a família dele tinha uma questão religiosa muito forte, que não deixou com que ele publicasse. E ele criou uma obra super importante e só publicou depois de 75 anos. Mas o importante mesmo nessa história é o seguinte: ele entrevistou mais de 300 pessoas que eram consideradas de extremo sucesso. Algumas delas, por exemplo, é o Graham Bell, que é o inventor do telefone, e o Henry Ford, que foi o pai aí do processo industrial. E ele buscou nessas entrevistas identificar quais eram os pontos comuns a todas essas grandes pessoas que faziam com que elas tivessem sucesso, ficassem acima da média. Então, ele escreve na sua obra Mais Esperto que o Diabo. E ele resume que são 9 truques que essa questão negativa, que ele está chamando de diabo, mas qualquer coisa negativa que a gente traga na vida, faz com que a gente desvie do sucesso, da felicidade. São elas: o medo, a superstição, a avareza, né, o pão duro, a ganância, a luxúria, luxúria é diferente do bem-estar, tá? A vingança, a raiva, a vaidade e a preguiça. Então, esses 9 truques são utilizados diariamente contra nós. Mas olha que interessante esse ponto aqui do livro em específico. Na página 84, se você ler, é um livro curtinho, muito bom. Ele é perguntas e respostas, então ele é bem prático de ler. Olha só, pense que foi escrito isso em 1939. E olha só, na verdade,
a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Os meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que eu consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico, sem ninguém saber nem por onde começou. Olha, troque a palavra propaganda para rede social, fake news, WhatsApp, e propagandistas para youtubers, influenciadores digitais. Parece que ele escreveu essa frase agora, nesse instante. Então, olha que interessante como uma informação que a gente nem sabe a procedência ganha proporções homéricas. E por quê? Porque a gente não sendo o condutor da própria vida, o motorista da própria vida, como passageiro, a gente é levado para onde o destino quiser. Tem uma frase vocês já me ouviram falar e vão ouvir falar mais vezes, que é necessário conhecer para reconhecer. Às vezes eu tenho hábitos e comportamentos que eu nem percebo. Eu faço tanto, sempre fiz a vida inteira, nunca eu reconheci, eu nunca conheci que aquilo era ruim ou negativo, portanto, quando eu faço, eu não reconheço. Mas olha que coisa interessante, que hábitos e comportamentos ruins que eu gostaria que você ou conhecesse, se você ainda não conhece, ou reconhecesse. Por exemplo, comer mal ou comer demais, trabalhar sem paixão, sem significado, uma coisa que eu bato muito na tecla, aqui na Tegra, a gente trabalhar com significado, inclusive 2021 é esse o nosso ano para trazer isso à tona. Gasta exageradamente, não sabe lidar com a questão financeira, tem medo da pobreza, tem pensamentos negativos a todo momento, procrastina, ou seja, sempre que pode deixa para depois. Começa por aquele soneca. Se você acorda, aperta o soneca várias vezes para acordar, você está procrastinando uma ação que já era para começar desde o começo. Bajulação. Dá valor desnecessário a mais para quem não precisa e não valoriza quem realmente precisa. Normalmente os nossos familiares mais queridos. Não tem objetivo claro, vive conforme o vento leva, não tem uma autoconfiança, não usa da imaginação, não tem entusiasmo, não tem brilho no olhar, não tem tesão de viver, não tem controle sobre as emoções, é uns rompantes, do nada estoura. Não tem uma personalidade atraente, é sempre uma sombra de alguém ou de um conjunto de informações. Sem ter opinião, palpite, conselho para tudo, mas da onde vem essa informação, é conhecimento raso. Faz tudo, mas não conhece nada profundamente. Não ajuda os outros, sempre busca o para si antes do outro, não aprende com os erros, normalmente sempre bate com os mesmos erros. Normalmente a vida ela não caminha muito bem. Não está aberto para ouvir novas opiniões, começam muitas coisas, não termina nada, critica muito, mas não busca dar sugestão de como ajuda, tem dificuldade para tomar uma decisão, critica nas costas e elogiam de frente. Então, vários hábitos e comportamentos que mostram um pouquinho se é uma questão de eu sou alienado ou não, E olha interessante, olha o impacto da alienação. Segundo a Organização Mundial da Saúde e do CVV, 40%, 4 em cada brasileiro, se considera infeliz. Pesquisa agora de 2020. Considerando a depressão, a epidemia, então, ainda mais. Crise de pânico, aumento de 71% só em 2020. Depressão, considerada a doença do século, atinge 1 a cada 5 pessoas. E suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Olha que impacto que a alienação tem direto na vida, Mas tem uma notícia boa, e é por isso que a gente está aqui hoje, que dá para mudar isso. E é simples. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer os 7 princípios que faz com que a gente consiga não ser alienado. Tenha um propósito claro. Defina, eu acordei hoje e vou acordar todos os dias para tornar a vida do outro melhor. Como? Aí você tem que olhar para si e elege, eu sou um cara bom de conversa, eu sou um cara bom de desenvolver alguma coisa, eu sou um cara bom de relacionamento, eu sou um cara bom para apaziguar. Reconheça seu talento, coloque ele em favor do outro e está aí o seu propósito. Domine sobre si.
Às vezes a gente quer comer mais, a gente quer dormir mais, a gente não quer fazer uma atividade física. Mas é eu que defino o que eu faço ou não faço. Eu sou o senhor de mim mesmo. Então, esse domínio de si é um princípio. Aprender com as dificuldades. Aprender com as dificuldades é aprender com os erros, olhar para os problemas que a vida traz com um olhar positivo, olhar de quem aprende com isso. Controle sobre influência no ambiente. É você olhar para as pessoas com quem você convive e começar a triar. Será que eu quero continuar convivendo com pessoas que me traz esse tipo de conteúdo? Fazer uma boa gestão do tempo, priorizando aquilo que realmente importa, né? Realmente aquilo que traz vida para si. Isso remete à harmonia, porque eu tenho que ter um equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual. E ter uma calma para agir. Pensar um pouquinho antes de agir, não deixar a emoção só guiar. Então, na prática, defina objetivos, planeje sua semana. Entre tomar decisão e não tomar, tome uma, mesmo que não seja a que você tenha a melhor certeza. Vá direto ao ponto, pense por si próprio, sabe? São coisinhas pequenas, sem ter medo de errar. Eu acho que essa é a grande proposta aqui. Agora, aqui no nosso Para Inspirar a Semana, a gente não sai só com a parte teórica, né? A gente sempre tem que colocar a mão na massa. Então, para ver, de fato, se você é ou que pontos você está alienado, todos nós somos alienados em algum momento, mas a gente tem que trazer para o controle. Te convido para fazer 3 listas. Inclusive no nosso link aqui, ó, bit.ly, Tegra-para inspirar a semana 3, né? PIS 3. Se você for nesse link, tem um formuláriozinho simples para te ajudar a preencher essas listas. E se você quer compartilhar com a gente, não precisa se identificar, você pode preencher aqui, ou se você for se identificar, envia as suas 3 listas aqui no soutegrano@tegra.com.br. A primeira lista que você vai fazer é o seguinte: você vai olhar para a sua última semana, fazer como se você fosse uma câmera filmando a si próprio. E olhando aqueles comportamentos que a gente entende como uns comportamentos não adequados, liste aqueles comportamentos que você fez e que você não queria mais fazer. Então, por exemplo, fiquei 1 hora seguida no celular, rodando timeline, sabe? Senta lá e fica lá gastando tempo. Eu não fiz nenhuma atividade física durante toda a semana. Então coloque todos os itens que você acha que você reconhece, já consegue reconhecer que não foram positivos do ponto de vista de alienação, e defina na segunda lista, baseado nessa primeira, o que você se compromete consigo para não fazer igual, fazer diferente. Então, considerando que eu fiquei 1 hora seguida no celular na última semana, para essa semana eu me coloco uma meta. Só vou olhar para o celular uma vez a cada hora. Vou olhar às 9, às 10, às 11 e vou ficar no máximo 10 minutos. O resto eu volto para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E na questão da atividade física, eu não preciso sair do 0 e ir para o 100, né? Eu vou fazer uma caminhada na quarta-feira de manhã, por exemplo. Ao final dessa semana, você vai olhar para o previsto, aquilo que você se colocou, e ver o que você conseguiu realizar, que é a terceira lista. Então, por exemplo, se eu coloquei que eu não quero olhar para o celular, só vou olhar uma vez a cada hora, eu quero colocar o que eu consegui. Não precisa ter conseguido tudo, mas quais foram os progressos? Então, eu consegui seguir o limite de tempo de segunda a quinta, na sexta eu não consegui, não tem problema, já é um avanço. Fiz a caminhada na quarta-feira. E também coloque aqui aquelas coisas que você não planejou, mas como a sua mentalidade muda, né? Você está mais atento, você começa a fazer coisas que você não estava prevendo e que ajuda. Por exemplo, eu desinstalei os apps de rede social. Desinstalei TikTok, Instagram, Facebook e só acesso no computador. Como eu acesso uma vez por hora, eu vou lá no computador e acesso, para não ficar sendo distraído. Então, Tegrano, o que eu quero convidar você a pensar é o seguinte: o Sou Tegrano, Tegrano raiz mesmo, né? Lembra, né? Quem nasce em Sorocaba, sorocabano. Quem pertence à Tegra e se sente assim, é um tegrano. E esse tegrano raiz, ele tem alguns comportamentos. Ele busca reconhecer os seus próprios desafios. Ele busca realizar em si as mudanças. Ele não quer ficar preocupado com a mudança do outro. Ah, porque o outro não faz isso, não faz aquilo. Não. Ele não vai mudar o outro, mas ele busca mudar sim. Ele permite-se errar porque ele entende que errando com o olhar de aprender, ele aprende com o erro. Então ele é vulnerável, ele não tem problema de errar. Ele aceita errar, desde que ele aprenda com o erro.
E tudo que ele faz com significado. Ele entende que o que ele faz é para mudar o mundo que ele atua. Então, se eu interajo com 3 pessoas, o mundo dessas 3 pessoas é melhor por conta daquilo que eu faço, porque eu faço com o melhor de mim. Portanto, um tegrano que faz a diferença. Então, tegrano, do fundo do meu coração, uma excelente semana, que esse conteúdo aqui possa inspirar você a entender que ser tegrano é uma decisão e o meu convite é que você faça parte disso. Até a próxima!